Bom dia, turma 902, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a Era Vargas. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria que você pegasse o seu livro, abrisse na página 57, tá? E acompanhasse junto comigo a respeito sobre esse período que trouxe uma grande transformação para o nosso país. E também que você pegue o seu caderno, o seu lápis e a sua caneta para você estar juntamente comigo fazendo as anotações que serão necessárias. Aqui eu coloquei a imagem para vocês de Getúlio Vargas, tá? Esse foi um dos presidentes de grande importância do nosso país. Agora nós vamos estar vendo sobre como foi o seu poder. Podemos dizer que o governo de Vargas ele está dividido dessa seguinte maneira: o governo provisório, o governo constitucional, Estado Novo e o governo populista. Tá? Nós vamos estar vendo um por um. Primeiro, o nome Era Vargas, tá? É o período em que Getúlio Vargas ele governou o Brasil por 15 anos. Esse período ele foi um marco na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no nosso país, tanto sociais quanto econômicas. E o seu governo começou com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, tá? E a partir daí o seu governo ele foi dividido dessa seguinte maneira. Agora nós vamos estar falando um pouco justamente sobre o fim da República Velha, que está relacionada a essa Revolução de 30. Até o ano de 1930, vigorava no Brasil a chamada República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro. Como característica principal, centralizava o poder entre os partidos políticos e a conhecida aliança política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. E a República Velha tinha como base a economia cafeeira e, portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terra, como nós vimos, né, na aula sobre o início da República. E em março de 1930 foram realizadas umas eleições para presidente da República. Eleição essa que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse. A Aliança Liberal, o nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento de seus mandatos. Os estados aliados, principalmente Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. A situação acabou agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como os motivos da morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se desse assassinato e o usou em seu favor, atribuindo a culpa à oposição. Além da crise econômica que estava acontecendo no nosso país, a crise de 1929, a indignação deste modo aumentou e o exército, que por sua vez era desfavorável ao governo vigente, desde o tenentismo começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz. E então o poder foi para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. E com isso nós vamos ter, né, o chamado governo constitucional, que é o primeiro período aí. Esse governo ele teve, né, como objetivo reorganizar a vida política do país. Nesse período, Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos como o federal
estadual e municipal. Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os primeiros anos da era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo, e por esta razão foram designados representantes do governo para assumirem o controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Essa medida que Vargas tomou consolidou-se em clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores. A oposição às ambições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob o apelo da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo a realização de eleições para a elaboração de uma nova Assembleia Constituinte. A partir deste momento, teve origem a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? Mesmo Vargas sendo derrotado, a partir dessa revolução, as forças oposicionistas, o presidente convocou eleições para essa nova Constituição. No processo eleitoral, devido ao desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais figuras militares do governo perderam espaço político, e em 1934 uma nova Constituição foi promulgada. A Carta de 1934 deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além disso, ele sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato, tá? Aí nós temos aí uma imagem representando, estudantes que fizeram parte dos partidos políticos, tá? Nesse período da Revolução de 1932. Aí nós temos uma imagem retratando, tá? O governo constitucional. Esse governo constitucional, ele começou em 1934 e acabou em 1937, que foi justamente a alternação política que ocorreu, tá? Em volta de dois ideais primordiais: o fascismo, que era um conjunto de ideias e preceitos políticos e sociais, e o democrático, que era representado pela Aliança Nacional Liberal, que era favorável a uma reforma agrária, e a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classe. Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização de poder, e após a experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, utilizou-se do episódio para declarar estado de sítio. Com essa medida, Vargas perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante essa ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial que iria ocorrer em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, que foi conhecida como Plano Cohen. Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. Tá? Conclusão: essa Revolução Constitucionalista de São Paulo, não foi uma exploração sentimental liberal pelo Estado de Direito, mas foi um ato liberado e calculado que visava a retomada pela velha oligarquia do poder. Tá? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando a respeito ainda sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas. Beijinhos e até a próxima.